Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o sistema de castas na Índia. Nós vimos que o sistema de castas na Índia é uma forma de estratificação social. Estratificação social quer dizer que a sociedade está dividida em camadas, em estratos sociais. Esses estratos são camadas superpostas hierarquicamente umas às outras. Então, o sistema de castas na Índia está dividido de forma estratificada, em camadas superpostas hierarquicamente. O sistema de castas na Índia, então, não há possibilidade de mobilidade social. O que seria mobilidade social? Seria um grupo, um indivíduo poder transitar na pirâmide social, ou seja, o sistema de castas na Índia é um sistema extremamente rígido, extremamente fechado. Então, o sistema de castas na Índia foi oficialmente abolido na Índia, na Constituição de 1950. Então, esse sistema de castas foi abolido oficialmente da Índia, na sua Constituição de 1950. Porém, por razões culturais e religiosas, ele ainda faz parte da vida dos indianos, que hoje cerca de 160 milhões de Dalits são discriminados. Quem viu aquela novela Caminhos das Índias vai perceber isso. Embora o sistema de castas da Índia foi abolido na Constituição de 1950, ele ainda permanece em razão da cultura, em razão da religião e principalmente entre os povos mais antigos, mais rurais. E aí, como que está dividida, então, essa pirâmide social hindu? A pirâmide social está dividida justamente em uma pirâmide, dividida em estratos sociais, em camadas. E essas camadas estão superpostas umas às outras. Então, o sistema de castas na Índia, há milhares de castas na Índia, mas entre essas 4 castas, que são dos Brahmanes, dos Kshatriyas, dos Vaishyas e dos Sudras, há várias outras subcastas, mas essas castas são as principais. Então, tem essas 4 castas, que são as castas principais, mas entre essas 4 castas principais, há várias outras subcastas. Então, quem são os Brahmanes, que estão no topo da pirâmide? Os Brahmanes é considerada a casta mais pura, formada pelos líderes espirituais, ou seja, os sacerdotes. Então, os Brahmanes são os sacerdotes, são os puros, são considerados os mais puros, que são os líderes espirituais, que estão no topo da pirâmide. Lembrando que quem nasce Brahmade vai morrer Brahmade, e quem nasce Brahmade só vai poder casar com outro Brahmade, ou seja, as casas são hereditárias e o casamento são através da endogamia, ou seja, os membros só podem casar com os membros da mesma casta. Depois dos Brahmanes, nós temos os Kshatriyas. Os Kshatriyas são os políticos e os guerreiros. Então, quem nasce Kshatriya vai morrer Kshatriya. E os Kshatriyas só podem casar com os membros da mesma casta, ou seja, os Kshatriyas só podem casar com outros Kshatriyas. Depois nós temos os Vaishyas. Os Vaishyas são os comerciantes e os artesãos, que são os mercadores e os camponeses. Quem nasce Vaishya, morre Vaishya. E o Vaishya só pode casar com outro Vaishya. E por fim nós temos os Sudras, que são os trabalhadores menos qualificados, que são os servos. Quem nasce Sudra, morre Sudra,
e só pode casar com outro Sudra. Ou seja, um Vaishya não pode casar com um Sudra não pode casar com um Brahmane. Quem nasce Sudra, morre Sudra, não pode sair desse status de trabalhador qualificado. Isso por quê? Porque o sistema de castas é um sistema extremamente rígido, extremamente fechado, que não permite a mobilidade social, não permite que o indivíduo ascenda socialmente. Mas nós temos uma categoria pior ainda, que são os sem castas, que são os párias, ou os Dalits, que são os sem castas, que são os impuros, que só trabalham com lixo. Ou seja, os párias é pior ainda, eles nem castas têm, eles são considerados impuros e eles só fazem aqueles trabalhos sujos, aquele trabalho com lixo. Então são os discriminados, os excluídos da sociedade, né? Nós podemos pensar, mas na minha sociedade não tem pária, não tem Dalit, mas os nossos mendigos, os nossos moradores de rua, eles não são, de certa forma, excluídos da nossa sociedade, do meio social? Nós não consideramos eles sujos, imundos, né? Então, essa pirâmide representa o sistema de castas da Índia. Como nós vimos, é um sistema extremamente rígido, é um sistema fechado que não permite mobilidade social e não permite que o indivíduo ascenda socialmente. Isso é representado por um homenzinho também, que os Brahmanes então faz parte da cabeça, que são os sacerdotes, que se chamam Brahmas, representam a classe mais elevada da sociedade e se consideram nascidos da cabeça do deus Brahma. Os Kshatriyas eram representados pelos braços, que são os guerreiros, com o poder, o poder através do braço, poder político. E os Vaishyas são os comerciantes, os artesãos, que são as pernas. E os Sudras são os servos, são os pés, são lá a base. E os párias? Os párias eram os marginalizados. Vamos ver então um pouquinho sobre o hinduísmo. O hinduísmo é a religião principal lá da Índia. O hinduísmo, então, é a terceira maior religião do mundo, cerca de 1 bilhão de fiéis. O hinduísmo, então, é muito presente na Índia. Ele é politeísta, não apresenta um fundador único, é de origem persa para a dominação do rio Hindu. Entre as práticas do hinduísmo, então, está incluído o yoga, o Tantra e a meditação como formas de harmonizar a energia entre o corpo e a mente. A palavra karma literalmente significa ações ou títulos, refere-se a noções boas, as ações boas, que podem levar a um futuro bom e benéfico, ou a ações más que podem levar a um futuro mau, e doloroso. Então, karma recebe essa ideia de ações, se você tem uma ação boa, você vai ter um futuro bom. Se você tem uma ação ruim, você vai ter um futuro doloroso. Essa é a ideia de karma. E o Brahma é o deus da criação e representa o equilíbrio e a mente universal. Normalmente ele é apresentado na forma de homem velho, com os 4 braços e 4 rostos, sentado em uma flor de lótus. Então, essa é uma ideia da religião hindu. E a religião hindu, ele tem vários deuses, O politeísmo hindu. Então, nós temos aqui o Brahma,
que tem 4 braços, né, de cada lado, 4 cabeças e é sentado em cima de uma flor de lótus. Brahma, então, é o criador do cosmo e dos demais deuses. O Vishnu é o protetor da humanidade e tem várias encarnações terrenas, que são os avatares. Shiva é o poder da destruição e o ciclo das encarnações. Nós temos mais alguns deuses do hinduísmo. Nós temos a Krishna, que é o adorável avatar Visu, que enfrentou vários demônios e ajudou em várias batalhas. Nós temos também a Ganesha, que é o filho de Shiva e Mahadev, é a fonte proprietária da fortuna. Nós temos também a Kali, que é a divindade da morte, como um processo e não como um fim. E a Surya, que é o deus do sol, responsável pela sabedoria e está associado a Arura, deus da manhã e condutos da carruagem. Vamos falar sobre a cidade dos mortos. Varanasi é uma das principais cidades de peregrinação hindu. De acordo com a mitologia, a mão esquerda de Sati, esposa da deusa Shiva, que matou no fogo e na cidade. Então é uma cidade conhecida como Cidade dos Mortos. A sujeira do rio Ganges, o rio mais famoso lá da Índia, não impede que as pessoas de nadarem, se banharem e até mesmo beberem daquela água que todos eles acreditam ser pura, né? Um rio santo, né? Um rio puro, um rio de milagres. Todos os anos os indianos vão para o Varanasi, muitos deles para celebrar e rezar aos deuses e muitos outros para morrer. Então o rio Ganges é considerado um rio sagrado, né? Apesar de ser sujo, imundo, apesar de que as pessoas jogam corpos mortos nesse rio, né? Cadáveres nesse rio, é um rio totalmente imundo, mas é considerado um rio sagrado pelos indianos. Então, um dos lugares mais famosos do Varani são os degraus perto do centro da cidade. Ali estão os sadhus, eremitas machados de fuligem que ficam horas e horas meditando. Na verdade, eles podem ficar anos. Então, os sadhus, que são esses eremitas, eles, na verdade, são uma atração na Índia, porque muitos ficam anos sem comer, outros ficam anos numa mesma posição, né, meditando. Então, eles são uma verdadeira atração. Vocês já ouviram falar que na Índia a vaca é sagrada? Por que a vaca é sagrada na Índia? A tradição nasceu com o hinduísmo. Respeitam a fertilidade do animal e associam a várias individualidades. No sistema de caças que ainda vigora na sociedade indiana, a vaca é considerada mais pura. Até os brahmanes, indivíduos pertencentes à caça mais elevada dos sacerdotes, por isso não pode ser morta, nem ferida e tem passe livre de circular pelas ruas sem ser incomodadas. Então a vaca é considerada um animal sagrado, né? Se uma vaca entra no seu comércio é considerado como aquele que tem sorte. Então as vacas têm esse
passe livre, né? E o hinduísmo, então, respeita bastante a fertilidade desse animal. E esse animal, então, é associado a vários deuses. O leite, né, do animal e até mesmo a sua urina e até mesmo as suas fezes são utilizados para rituais de purificação. Então, nós vimos um pouquinho, né, algumas curiosidades sobre a Índia. A Índia está dividida entre o sistema de castas. Né? Nós vimos que o sistema de castas é um sistema extremamente rígido, extremamente fechado, que não permite mobilidade social, não permite que o indivíduo ascenda socialmente na pirâmide. Então, o indivíduo que nasce em determinada extrato social, determinada camada social, por exemplo, Brahman, ele vai continuar Brahman pelo resto da sua vida. O indivíduo que nasce Sudra vai morrer Sudra. O indivíduo que nasce Vaishya vai morrer Vaishya. E os indivíduos só podem casar com os membros da mesma casta. Ou seja, é um sistema extremamente rígido, extremamente fechado, que não permite mobilidade social. Então, se tiver alguma dúvida, é só me enviar e até a próxima aula.